Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Elisalva Guimarães e nessa aula nós vamos falar um pouco mais sobre a histologia do sistema endócrino, mais especificamente sobre a histologia, a parte microscópica hipofisária. E aí, vocês estão preparados? Podemos começar? Vamos lá? E nós vamos começar com informação já muito importante. A hipófise, gente, é um órgão que ele é muito pequenino. Ele pesa em torno de 0,5 gramas, mas sendo tão pequenino assim, mesmo assim, ele consegue regular, ele consegue controlar a atividade de diversas glândulas no nosso organismo. A hipófise ela está localizada na cavidade do osso esfenoide e essa cavidade aqui ela é conhecida também pelo nome de célula túrcica. Outra informação importante que a gente pode observar é que ela fica localizada logo abaixo do hipotálamo e essa ligação se dá por vias neurais através de uma estrutura que nós chamamos de pedículo, que lá na frente a gente vai também estudar e entender que esse pedículo recebe outras nomenclaturas, como por exemplo a nomenclatura de infundíbulo. Outra questão importante que a gente pode observar é que a hipófise ela é basicamente, olha, a porção mais volumosa da hipófise é composta de duas áreas. E que áreas são essas, professora? Então, se a gente parar para observar nesse novo desenho esquemático, nós temos uma porção mais volumosa, onde nós temos uma celularidade maior, e essa área é o que nós chamamos de adenohipófise. Nós temos uma outra área também, que é constituída basicamente por prolongamentos neurais. Vamos lembrar que os prolongamentos dos neurônios são os que nós chamamos de axônios. Então, essa área aqui é composta basicamente por axônios de neurônios. Então, essa área é o que nós chamamos de neurohipófise. Nós vamos ainda encontrar uma outra subdivisão, tanto para adenohipófise ou hipófise anterior e neurohipófise ou hipófise posterior. Uma divisão que é classificada em pares tuberalis, pares intermédia, pares distales para a hipófise anterior ou adenohipófise e o infundíbulo e pares nervosa para a hipófise posterior. Se vocês pararem para observar, nós temos na porção, se a gente pegar aqui essa área maior da hipófise, a gente vai notar que essa área maior é constituída pela pares distales, pares nervosa e nós temos entre elas, como o próprio nome já diz, a pares intermédia, que é um resquício da bolsa de Raschke, que vocês vão aprender isso um pouco mais na parte da embriologia. Observe que a pares tuberalis, ela envolve, é como se ela estivesse ali abraçando essa área que nós chamamos de infundíbulo. Então, enfatizando o que a gente acabou de falar no slide anterior, a gente tem um outro desenho esquemático demonstrando aqui o eixo hipotálamo hipofisário, a ligação entre os dois que se dá através daquele pedículo que nós chamamos de infundíbulo. Então, a gente está aqui observando características, olha, dá para marcar em vermelho as características, as subdivisões da adenohipófise. Então, nós temos aqui a pares distales, ou parte distal, a pares tuberalis, que vai envolver o que a gente chama de infundíbulo, e nós temos ainda aqui a chamada de pares
intermédia. Lembrando que a pares intermédia, como o próprio nome já diz, ela é aquela área, um resquício da bolsa de Haatzke, isso aqui vocês vão aprender um pouco mais à frente na embriologia, mas a pares intermédia, ela vai separar a pares distalis da pares nervosa. Bom, a gente falou dos componentes da adenohipófise e da neurohipófise. A neurohipófise nós temos aqui, olha, pares nervosa e a área de infundíbulo. Alguns autores incluem ainda essa questão aqui da eminência mediana. Lembrando que, enquanto aqui, olha, para pares distalis, nós vamos encontrar várias células, então a celularidade aqui é maior, por isso que ela fica bem corada nos preparados histológicos, porque aqui tem muitas celulinhas. Aqui na pares nervosa, ela vai ser preenchida basicamente de quem? De axônios de neurônios. Observem, vamos lembrar que um axônio é composto de um corpo celular, também conhecido como pericário, e observem que esses corpos celulares, eles ficam aqui no hipotálamo, na região de núcleos, que são os núcleos que nós chamamos de paraventriculares e núcleos supraóticos. Então, neste caso aqui, olha, nós temos os corpos celulares que vão lançar os seus prolongamentos axonais e chegam até a região de pares nervosa. Outra questão muito importante que já dá para a gente começar a entender aqui, explicar um pouquinho também a parte da fisiologia hipofisária. Observem que a pares nervosa não produz hormônio, porque na verdade o hormônio ele é produzido onde? O hormônio ele é produzido aqui, ó, nos corpos celulares dos núcleos supraóticos e paraventriculares hipotalâmicos. Então, os hormônios eles são produzidos aqui nesses corpos celulares e são, olha, são produzidos aqui e são levados pelos axônios até a pares nervosa. Enquanto que na pares distalis não, aqui é cheinho de células, aqui a celularidade é bem maior do que a gente vê na pares nervosa, então aqui as células da própria pares distalis produzem os seus hormônios. Histologicamente, que característica nós vamos notar? Então, nós vamos falar, se a gente tem um corte aqui como isso, uma visão panorâmica, como esse aqui, que vocês conseguem perceber, a gente vai ver uma área mais bem corada. Por que essa área fica mais bem corada? Porque aí a celularidade é maior. Tá? Então, essa área a gente já sabe que se refere a quem? A pares distalis. A outra área que é composta basicamente pelos axônios, aqui dá para ver até aqui, olha, as estruturas de axônios neuronais. Então, essa área o quê? Refere-se ao lobo posterior, refere-se ao quê? A neurohipófise. Bom, panoramicamente, histologicamente, a gente já consegue ter essa noção, onde vai ficar a área de lobo anterior, lobo posterior. Uma outra característica muito importante, isso aí que vocês podem aprender e extrapolar para todos os órgãos endócrinos, é que todos eles são revestidos por cápsulas de tecido conjuntivo. E essa cápsula de tecido conjuntivo envia septos para dentro do órgão, contendo aquelas fibras reticulares. Lembrando, aquelas aulas iniciais da histologia.
Se a gente tem muita fibra reticular no órgão, isso quer dizer o quê? Que a gente tem um excelente arcabouço de sustentação. Então, isso vale para a hipófise, isso vale para a tireoide, para a paratireoide, para a adrenal, isso vale para as ilhotas de Langerhans pancreáticas. Então, todos esses órgãos endócrinos, eles são revestidos por cápsulas de tecido conjuntivo que envia septos para dentro do órgão contendo as fibras reticulares. E é exatamente isso que a gente consegue visualizar nessa micrografia, numa visão panorâmica também, a gente consegue visualizar a hipófise como um todo. Aqui, mais especificamente, a área mais volumosa da hipófise. Então, a gente aqui pode dizer, pelas características que a gente falou lá no slide anterior, que aqui nós temos, olha, essa área bem corada, é uma área maior, mais volumosa de todas. Então, essa área aqui ela é mais bem corada, por quê? Porque aqui tem muitas células, a celularidade é maior. Então, essa aqui é o que eu chamo de pares distales. Essa área menor, menos corada, porque aqui tem menos célula, mas a gente vai encontrar aí uma quantidade grande de axônios. Essa aqui seria a pares nervosa. E aqui nessa porção aqui, olha, intermediárias, ricas em folículos, cheias de colóide. Isso aqui é o que eu chamo, olha, de pares intermédia. Outra característica aqui importante que a gente pode notar nesse menor aumento, aqui a gente consegue visualizar, olha, a cápsula. Aqui algumas áreas parece até que está se soltando. A cápsula de tecido conjuntivo que reveste aqui toda a hipófise. Eu não vou passar em tudo para a gente não perder tempo. Mas nesse menor aumento aqui, a gente já consegue localizar algumas regiões. Então, tanto a parte distal, a parte nervosa e a parte intermediária. Novamente aqui falando um pouco mais sobre a neurohipófise, constituída tanto pela pares nervosa como pela área de infundíbulo, aqui representada por essa cor num tom um pouco mais creme, amarelado, né? Então, nós temos aqui a pares nervosa, nós temos o infundíbulo, que é o pedículo que vai ligar aqui tanto a parte de hipófise como o hipotálamo. Aqui nós temos ainda evidenciando aqui a parte de pares nervosa, ela é constituída pelos prolongamentos axonais em que os corpos celulares ficam aqui nos núcleos supraóticos e paraventriculares hipotalâmicos. Se a gente for observar essas características no microscópio, o que é que a gente consegue visualizar? Novamente, então, eu peguei uma área da neurohipófise, que é essa área que fica menos corada, novamente porque tem menos celularidade, e ampliei para vocês. Então, aqui é o aumento de 5,1. Então, a gente não consegue visualizar os axônios, mas a gente consegue observar, às vezes, uma linearidade que representa, de fato, essa questão dos axônios. Nós podemos encontrar aqui núcleos de células, que aqui nesse caso são células gliais, quer dizer, são células de suporte. E essas células de suporte, elas são chamadas de pituícitos, então ela recebe essa nomenclatura especial aqui para a área de pares nervosa hipofisária. Se a gente ampliar mais ainda essa mesma micrografia, agora no aumento de 40 vezes, a gente consegue ver os núcleos dos pituícitos, que são essas células gliais,
Mas, professora, tem algumas células de conjuntiva aí? A gente pode encontrar, mas tecido conjuntivo hipofisário, ele é extremamente escasso, então a gente pode encontrar uma ou outra, uma célula, núcleo de mastócito, de fibroblasto, mas no geral o que a gente vai encontrar em maior quantidade são os núcleos das células gliais, que nós chamamos de pituícitos. Outra característica importante que deve ser de fato mencionado aqui para a neurohipófise é que, relembrando, a neurohipófise ela não produz os seus hormônios, ela não secreta. Na verdade, o hormônio vem lá dos núcleos supraóticos e paraventriculares, porque os corpos celulares eles ficam localizados nessa região. Então, são transportados até o axônio, nessa região de neurohipófise, e os hormônios aí ficam armazenados em estruturas chamadas de corpos de Erring. Então, que são exatamente essas estruturas que a gente pode encontrar nas micrografias. Então, isso aqui, na verdade, são depósitos de hormônios, armazenamento de hormônios. Por quê? Porque a neurohipófise ela não secreta. Quem vai secretar são os corpos celulares, os pericários localizados lá no hipotálamo. Em relação à adenopófise, nós já falamos também que a adenopófise é constituída pelaquela porção volumosa, que é o que nós chamamos de pares distales. Nós falamos em pares tuberalis, que ele envolve como se estivesse abraçando aqui o infundíbulo, e nós temos a pares intermédia. Tem livros, inclusive, que abordam essa divisão de uma forma diferente. Então, a depender do livro que vocês estudem, vocês vão encontrar variações em relação a essas divisões. Bom, o que a gente falou também de característica em relação a essa área, principalmente dessa porção mais volumosa, que seria a área de pares distales, e a gente vai focar exatamente nessa área, a característica dela é a celularidade. Então, o que a gente vai encontrar na área de pares distales? Cordões celulares, então células agrupadas nesse formato de cordão. Bom, e observem que as células, elas podem ter aqui afinidades, umas não têm afinidades por corantes, outras têm afinidades por corantes. Então, em relação a essa afinidade lá na pares distales, as células podem ser classificadas em cromófilas ou em cromófobas. Então, pela etimologia, cromófoba, foba vem de o quê? De fobia. Então, quer dizer, tem uma aversão à cor, ele não se cora, é uma célula que não se cora bem. Já uma célula cromófila são células que têm afinidade pelos corantes, têm afinidade por cores. Que corantes são esses, Pro? Então, tem afinidades por corantes ácidos e tem afinidades por corantes básicos. Então, se as células têm afinidade, as cromófilas têm atividades por corantes ácidos, essas células são chamadas de células acidófilas. Então, como eu coloquei aqui para vocês, elas coram bem, olha, em rosa ou em vermelho. Já as células que têm afinidade por corantes basófilos, como a hematoxilina, por exemplo, elas vão se corar bem em azul ou em roxo. Então, é o que a gente consegue perceber aqui nessas micrografias. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma célula cromófoba. Observe que o citoplasma aqui, ele quase que não é corado. Aqui, por exemplo, é outra cromófoba. Mas a gente tem aqui uma cromófila basófila, onde a gente tem uma coloração maior que para o tom roxeado, mas para hematoxilina. E aqui a gente tem uma cromófila acidófila, quer dizer, ela é bem corado em rosa. Por que essas células se coram? Porque elas produzem os seus hormônios que ficam ali armazenados no formato de grânulos. Então, você tem ali as células cheias de grânulos que são coráveis. Então,
Então, é o que a gente pode observar aqui também nessa microscopia aqui, nessa micrografia, melhor dizendo, do estudo de Guide, aqui já no aumento de 40 vezes, onde a gente consegue aqui identificar perfeitamente, olha que bonitinhas aqui as células acidófilas, bem coradas pela iosina, e eu tenho células aqui basófilas, bom, bem coradas pela hematoxilina. E uma cromófoba, vamos tentar encontrar aqui uma cromófoba. Aqui a gente tem o núcleo, mas não tem aqui o citoplasma dele não está bem corado. Bom, alguns livros, inclusive, aceitam que as cromófobas poderiam ser células cromófilas que, com o tempo, perdem sua atividade, perdem os seus grânulos e, por isso, elas não ficam mais coradas no citoplasma. Ou ainda que essas cromófobas são células-tronco. Então, existem essas duas vertentes na literatura. Olha aqui exemplo de células cromófilas, então tem afinidade por cor e elas são basófilas, se coram bem pela hematoxilina. Aqui ao redor a gente tem algumas cromófilas, acidófilas. Olha aqui, nós temos células cromófilas basófilas, produtoras das gonadotropinas, ou gonadotrofinas. Vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas, que são, na verdade, os hormônios femininos, seriam o FSH e o LH, o hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante. Nós temos células basófilas produtoras das tireotropinas ou tireotrofinas, o TSH, por exemplo, que vai estimular lá a tireoide. Já as corticotropinas ou corticotrofinas são células que secretam ACTH, quer dizer, que vão estimular as adrenais. Então, aqui vocês têm aqui estímulo da gônada feminina, do ovário. Nós temos aqui o estímulo da tireoide e o estímulo das adrenais. Então, todas elas por quem? Por células cromófilas basófilas. Já as células cromófilas e acidófilas, que se coram bem, têm uma afinidade maior pelos corantes ácidos, então são células, olha, que secretam hormônios como, por exemplo, a prolactina e o hormônio de crescimento. Para a gente finalizar, vamos falar um pouco também sobre a pares intermédia. A pares intermédia, como a gente já falou nos slides anteriores, é aquela área que fica entre a pares nervosa e a pares distalis. Então, se eu pegar exatamente essa areazinha aqui, olha, e ampliar, o que é que a gente consegue visualizar? Nós vamos encontrar também cordões, alguns cordões celulares, assim como nós observamos lá para pares distales, mas aqui a gente vai encontrar a presença de alguns folículos contendo colóide, mas qual é a função desse colóide aí na pares intermédia? É função ainda desconhecida, ainda não se sabe qual a função desses colóides nessa área. Bom, lembrando que a área de pares intermédia é uma área de resquício de bolsa de Radick, é uma área rudimentar. Professora, e a pares distale, a pares tuberalis, que a gente não falou em relação à histologia? O que se sabe em relação a pares tuberalis é que a constituição histológica é muito semelhante à da pares distales, quer dizer, cordões celulares entremeados por vasos sanguíneos. Porém, também não se sabe ainda a função dessas células que compõem os cordões celulares. Por exemplo, alguns livros dizem que essas células podem produzir pequenas quantidades de FSH e LH. Outros livros dizem que essas células elas são bem desenvolvidas em animais que hibernam e ajudam aí nesse processo. Então, tem vários livros que dizem várias teorias, mas assim não tem nada ainda muito bem estabelecido. Então é isso, pessoal.
Esses são os livros que utilizei para montar as aulas e são os livros também que eu indico para o estudo da histologia. Foca nos estudos e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula.